Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra, que eu senti no meu coração de estar compartilhando com vocês. É uma palavra abençoada. Gente, é uma palavra abençoada que está aqui no livro de Lucas, que está aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 5. E nós vamos meditar nessa palavra hoje. Aqui no livro de 2 Reis, o capítulo. Aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 5 em diante. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5 em diante, vai nos trazer uma história que tem, gente, várias lições para a nossa vida, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente aqui a primeira parte do verso, né? Eu vou ler para vocês aqui o capítulo 5 e o verso 1 que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do meu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do meu... E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do meu Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Gente, até aqui, essa é uma palavra muito edificante, né? Uma palavra muito poderosa do nosso Deus. E essa palavra vem nos dizer que... E essa palavra vem nos trazer a história de Naamã, né? Naamã, ele era um homem do exército. Naamã, ele era chefe do exército da Síria, gente. E ele era um homem muito querido pelo seu senhor, né? Ele tinha ali... Ele era um homem muito querido pelo seu senhor, né? E ele era um homem de muito respeito. E por causa disso tudo, né, o Senhor também deu livramento, né, ao povo da Síria através da vida de Naamã. Então até o próprio Deus tinha algo já de... Então nós percebemos que até o próprio Deus, né, conhecia o coração desse homem, e por isso Deus, também pela sua infinita misericórdia, tinha dado até livramento para o povo da Síria através da vida desse homem, pois ele era um homem valoroso. A história vem nos contar primeiramente assim. Só que aconteceu que em um certo tempo, Só que uma certa época saíram, né, tropas da Síria e levaram uma menina cativo, né, menina de Israel. Levaram essa menina, né, cativo. Né? E nessa época, né, esses que invadiram, esses invasores que vieram da Síria, levaram cativo uma menina, né, levaram presa uma menina, e essa menina ficou na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, gente.
Olha só o contexto dessa história. Essa menina, ela fazia os serviços para a esposa de Naamã. Essa menina ficou a serviço da esposa de Naamã. Então ela estava lá, né? Ela foi levada, né, como se fosse uma prisioneira, e ela ficou nessa casa. Então a gente entende que a menina estava lá não por vontade própria, né? Ela foi levada cativa e ela estava lá naquela casa, né, trabalhando, né, servindo a esposa de Naamã. Só que um certo dia, essa menina chegou para a sua senhora, né, e falou assim: olha, oxalá se o seu esposo. Ela falou assim: oxalá se o meu senhor estivesse lá na minha terra. Que está lá em Samaria, com certeza ele seria curado. Olha a fé dessa menina. Ela falou que se aquele homem, né, que era o patrão dela, vamos dizer assim, estivesse lá na terra dela de Samaria, com certeza ele seria curado. Ou seja, com certeza ela falou: na minha terra tem profeta. E se você estivesse na minha terra, com certeza, né, aquele profeta iria orar por você e você seria curado. Então aquela menina já estava testemunhando o poder de Deus através da vida dos seus servos, através da vida de um profeta, né? Era uma menina que a gente entende que foi criada com os princípios do Senhor, pois ela acreditava que Deus, ele poderia através, e ela acreditava que o profeta, né, orando, né, poderia trazer a cura para aquele homem. E aquele homem, ao ouvir isso, aquele homem acreditou realmente que ele poderia ser curado se ele fosse até Samaria. Então ele pediu permissão, né, ao seu senhor. Então ele pediu, então ele pediu permissão ao seu, então ele pediu permissão ao seu senhor, que era o rei da Síria, e o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, né, pedindo que o rei de Israel fizesse algo para aquele homem, pedindo que o rei de Israel fizesse algo para que aquele homem fosse curado. Gente, o rei da Síria, ele não sabia se expressar bem, pois ele não conhecia o poder de Deus. Então ele mandou essa carta e enviou a carta através de Naamã e a comitiva que Naamã também foi a Israel. Quando Naamã chegou a Israel, que o rei viu a carta, o rei rasgou suas vestes e falou: por acaso o seu rei acha que eu sou um Deus para me te curar? Né? E naquele momento, né? E de repente. E então sucedeu que Eliseu ouviu o que tinha acontecido, que o rei havia rasgado as vestes, né, por causa desse fato. E Eliseu falou assim para o rei. E Eliseu se apresentou para o rei e falou: por que você rasgou suas vestes? Você não sabe que em Israel tem profeta? Em Israel tem. Você não sabe que em Israel tem um Deus? E esse Deus ele age através do seu profeta? Então, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Olha só a fé de Eliseu, né? E então, aquele homem, né, Naamã, passou com sua comitiva. Então, Naamã, né, com seus carros, parou à porta de Eliseu